A La Liga é sem dúvida um dos campeonatos nacionais mais importantes do mundo. Então nesse vídeo vamos ver um fato que você não sabia sobre cada um dos 20 times do Campeonato Espanhol. E para ser uma coisa mais organizada, vamos fazer em ordem alfabética. Começando com a letra A, o Alavés. Esse time acabou de voltar da segunda divisão e em sua história nunca foi um para bater de frente com os maiores do país. Já chegaram até a jogar a terceira e quarta divisão. Mas lá no ano de 2001, os caras fizeram uma história e na Europa League, como uma zebra, alcançaram a decisão. Sim, chegaram na final europeia, imagina. Aí nessa partida, que era contra o Liverpool, fizeram um jogão. Pra tu ver, a partida foi pra prorrogação em 4-4, acredite. Aí na prorrogação valia a regra do gol de ouro, onde o Liverpool conseguiu fazer o quinto e levou a taça. O mais doido é que o gol do título foi contra. Pois é. Aí no time dos espanhóis tinha ninguém menos que Jordi Cruyff, filho do Johan Cruyff, sim. Indo agora pro próximo time, a gente chega num bem ao sul da Espanha, no Almeria. Cara, o Almeria vem de Almeria, e de fato não é um time grande. O maior título deles foi quando ganharam a segunda divisão no ano passado. Mas uma coisa muito curiosa é quem é o dono do Almeria. Sim, o dono, que é um cara chamado Turki Al-Sheikh, literalmente o chefe do Ministério de Entretenimento da Arábia Saudita. Ele comprou o clube em 2019, uma coisa bem recente, e com ele o Almeria tá crescendo muito. Tanto que quando o cara assumiu, até fizeram sua maior compra, o Darwin Núñez do Peñarol, sim. E com as mesmas cores da Almeria, vermelho e branco, a gente chega num time muito maior, o Atlético de Madrid. Cara, o Atlético de Madrid por pouco não se tornou um dos maiores da Europa em títulos. Como vocês estão ligados, eles chegaram em 3 finais de Champions, mas perderam as 3. 74, 2014 e 2016. E o doido é que em 2 dessas finais os colchoneiros estavam ganhando, tipo quase com a mão na taça, e tomaram um gol no último minuto. Em 1974, contra o Bayern, levaram um gol de empate no minuto 119. Em 2014, contra o Real Madrid, tomaram um gol do Sérgio Ramos aos 90 mais 3. Que azar. Mas mesmo sem Champions, o Atlético de Madrid tem um Mundial. Em 74, naquele ano que perderam para o Bayern, os alemães desistiram de disputar o Intercontinental. Então foi o vice no lugar e disputaram contra o Independiente da Argentina. Aí ganharam por 2-1 e o Atlético foi campeão. Ganhar o Mundial sem o Continental, acho que já ouvi essa história antes. E lá no passado, o Atlético de Madrid surgiu, na verdade, como um filial de outro time, o Atlético de Bilbao. Sim, o Bilbao é mais antigo e foi quem originou o Atlético de Madrid. E cara, esse clube tem uma história muito curiosa. Bilbao é uma cidade, na verdade a maior cidade, de uma região chamada País Basco. É uma região entre a Espanha e a França que tem sua própria cultura, próprio idioma e lá vai. Por isso se chama país, tá ligado? E o Atlético de Bilbao tem uma tradição muito curiosa, de só contratar jogadores que nasceram no País Basco ou jogando na base de algum time de lá. Pois é, eles não contratam qualquer jogador, só quem tem raízes bascas. Eles não poderiam contratar alguém como o Messi, por exemplo. Tipo, o goleiro deles, o Unai Simon, nasceu nessa região, o Iñaki Williams nasceu em Bilbao e etc. Pelo menos eles têm uma baita categoria de base. Uma das melhores da Europa, que revelou vários jogadores, como Kepa, Laporte e etc. Mas parece que essa limitação não prejudica o futebol. Tanto que o Bilbao conquistou 8 La Ligas em sua história e é um dos 3 times que nunca foram rebaixados. Pois é, nunca caíram. E se Bilbao representa o País Basco, outro que representa a sua região é ele, o Barcelona. O Barça também é um da lista dos incaíveis, mas teve uma temporada que foi por pouco, hein? Lá atrás, em 1942, a La Liga só tinha 14 times e o Barça terminou em 12º. Então foram para os playoffs de rebaixamento e com uma vitória se livrou de cair. Se caíssem, teriam manchado a história deles. E o Barcelona não tem aquela regra doida do Atlético, mas há algum tempo também tinha uma tradição. Não de transferência, e sim na própria camisa. Enquanto o seu rival, o Real Madrid, teve seu primeiro patrocinador master no começo dos anos 80, o Barça simplesmente não queria ter nada estampado. Se viu muito mais como um clube que cuidava das causas sociais e não focavam tanto nesse lado do merchan. Por isso que quando foram campeões da Champions com o Ronaldinho, não tinha nada na camisa. Até que em 2006 começou a aparecer a Unicef. A Unicef é uma agência da ONU que fornece recursos humanitários para crianças ao redor do mundo. Aí o Barça colocou na camisa sem receber nada em troca. E ficou assim até 2011, quando finalmente assinaram seu primeiro contrato com a Qatar Foundation. Sim, eles só começaram a ganhar dinheiro com patrocínio master a partir de 2011.
Aí depois disso, nunca mais voltaram para aquela tradição anterior. Então tá, indo agora pro próximo time, a gente chega nele, no Cádiz, que é uma cidade de mesmo nome no sul da Espanha. E se o Cádiz hoje já não é tão grande, até pouco tempo era muito menor. Entre 2009 e 2016 estavam jogando na terceira divisão. Aí foram subindo e agora são um time de elite, uma verdadeira superação. Aí sabe qual que foi a maior compra da história do Cádiz? O ponta Theo Bongonda por 3 milhões de euros. Depois esse cara ainda foi vendido e se tornou a maior venda. Então hoje estão vivendo um dos seus maiores auges da história. Mesmo assim é um clube bem antigo. Foram fundados literalmente no mesmo mês que o Corinthians surgiu, em setembro de 1910. Pois é. Agora outro time com a letra C é ele, o Celta de Vigo. O clube tem esse nome porque é da cidade de Vigo, na região da Galícia. Essa região também é uma daquelas com a sua própria cultura e idioma. A língua deles, chamada galego, é muito interessante. É um idioma muito parecido com o português. É quase um português com um sotaque espanhol. E mesmo sendo tão tradicionais na Espanha, nunca ganharam a La Liga e nem a Copa do Rei. Não tem nenhum título de elite, as únicas conquistas são da segunda divisão. Mas lá atrás, no ano de 2003, fizeram uma baita campanha e conseguiram terminar em quarto lugar. Então se classificaram para sua única Champions na história. Aí nessa Liga dos Campeões, temporada 2003-2004, caíram num grupo com Milan, Ajax e Bruges e terminaram em segundo. Depois caíram nas oitavas, mas só de ter se classificado já foi o auge deles. E se o Celta de Vigo nunca levou um grande título, o Getafe é pior ainda. Pelo menos o Celta de Vigo tem um título da Série B. Agora o Getafe não tem literalmente nada. Eles foram fundados nos anos 80 e só foram disputar a Elite pela primeira vez em 2004, nesse século. Aí em títulos estão zerados. Tipo, no site deles não tem nem a aba Conquistas. Mas já foram vices da Copa do Rei 2 vezes seguidas, em 2007 e 2008. A maior vitória deles foi ter revelado o Álvaro Morata. E o estádio do Getafe também é pequeno se for comparar com outros. O Coliseu Afonso Pérez, com capacidade para 17 mil. Mas o menor estádio do Campeonato Espanhol não é esse, e sim o do Girona Futebol Clube. Cara, o Girona joga no estádio chamado Montilivi, com capacidade para só 13.500. Para comparação, uma capacidade parecida com o do Bragantino. E o Girona também nunca ganhou nenhum título. Mas a gente até entende, porque sabe quando que disputaram pela primeira vez Elite do Espanhol? Temporada 2017 e 18. Sim, antes disso só ficavam na segundona e ainda mais baixo. Nos anos 2000 chegaram a disputar a quarta divisão, subiram muito. E o futuro dos caras promete, porque sabe quem que é o dono do Girona? O Grupo City. Não é à toa que a logo deles é redonda assim. E outro cara que também tem uma porcentagem do Girona é o Marcelo Claure. Quem é esse? Simplesmente um bilionário que ajudou a fundar o Inter Miami. Pois é, de proprietário os caras estão bem. E se o Girona é controlado por pessoas de mais confiança, né? O Granada tem uns donos meio misteriosos. Lá no ano de 2007, o clube foi vendido para um grupo chinês chamado Daxian 2009 SL. Sim, um nome bem estranho. Quase ninguém sabia nada sobre eles. Tanto que as autoridades espanholas fizeram uma investigação em cima do clube e ainda foram na sede do Granada para pegar documentos. Ficou descoberto que desde 2009 são controlados por 12 empresas misteriosas em paraísos fiscais. Eles estão até hoje analisando e descobrindo essas operações, mas tem suspeita que rola até lavagem de dinheiro por essas empresas. Pois é tenso. E dentro de campo, o maior auge deles aconteceu em 2021, quando alcançaram as quartas de final da Europa League. Antes dessa temporada, nunca nem tinham jogado no torneio europeu. Chegar nas quartas foi uma coisa gigante. E até aqui a gente viu times de diferentes regiões da Espanha, Catalunha, Galícia e etc. Agora tem um clube que fica numa ilha bem longe de tudo, o Las Palmas. Ele tem esse nome porque fica numa cidade chamada Las Palmas de Gran Canária, situada sabe aonde? Nas Ilhas Canárias. As Ilhas Canárias ficam bem longe da Espanha, do lado do Marrocos. Olha isso, é praticamente na África, tá ligado? Pra quem mora lá é muito mais perto e pra qualquer cidade marroquina do que pra Espanha. Que doideira, né? E de acordo com o site Transfermarkt, de todos os times da primeira divisão, o Las Palmas é o com o menor valor de mercado. Somando todos os jogadores, o valor é de 49 milhões de euros. Pra tu ver, o elenco do Vasco vale 69 milhões. O Las Palmas é pequeno. E se ele é de uma ilha, o próximo time, Mallorca, também é. São de uma cidade chamada Palma de Mallorca, que fica numa ilha chamada, adivinha? Mallorca. Eles ficam bem mais perto da Espanha e um dos idiomas é o catalão. Aí sabe qual que é o maior artilheiro da história do Mallorca?
Ninguém menos que Samuel Eto'o. Sim, o Eto'o jogou lá por 5 anos, entre 99 até 2004, e marcou 70 gols pelo clube. O auge deles foi nessa época, tanto que terminaram a liga em terceiro lugar e se classificaram para a Champions da temporada 2001-2002. E foi com o camaronês que conquistaram seu maior título, a Copa do Rei de 2003. Ainda com 2 gols de Eto'o na final. Aí o atacante também acabou se tornando a maior venda do Mallorca, quando se transferiu para o Barcelona por 27 milhões. Quem diria, né? E se o Mallorca teve o Eto'o, o Osasuna revelou alguns craques, como o meia Mikel Merino, Nico Williams e até o Azpilicueta. Eles têm uma baita categoria de base. Aí, assim como o Bilbao, o Osasuna também é do País Basco, tanto que o nome Osasuna significa saúde na língua basca. E no Campeonato Espanhol, eles são um time bem tradicional até. Caíram algumas vezes, mas na maioria das temporadas desde os anos 80 ficam na primeira divisão. Aí o maior auge deles aconteceu em 2007, quando na Europa League foram avançando muito, chegando a meter 4-0 no Bayer Leverkusen nas quartas de finais e só pararam nas semis pro Sevilha. Bom, na Europa League todo mundo perde pro Sevilha, faz parte. E se o Osasuna é um do norte da Espanha, o próximo time é um da capital Madrid. Adivinha qual? Sim, o Rayo Vallecano. Muita gente nem sabe, mas o Rayo Vallecano é de Madrid mesmo. O estádio deles fica só a 10 minutos do ano metropolitano. E Vallecano vem do nome do bairro, Vallecas. É praticamente um time de bairro na primeira divisão. A torcida é quase toda concentrada ali. E como Vallecas é um bairro mais humilde de Madrid, a torcida local se engaja muito nas lutas das causas sociais e tal, com viés político mais de esquerda. E dentro de campo é um daqueles times ioiô. Eles já foram rebaixados da elite 7 vezes, mas também subiram muitas vezes, né? Tanto que o seu maior título é da segundona de 2018. Então tá, agora chegamos naqueles times reconhecidos pela coroa em nome de realeza. Começando com ele, o Real Betis. Esse time é da cidade de Sevilha e joga no famoso Benito Villamarín, com capacidade para 60 mil. E na cidade tem um rio chamado Guadalquivir, que sabe como que era chamado pelos romanos há centenas de anos atrás? Baetis. Daí o nome. E o Real é um título que foi dado pelo próprio rei da Espanha, Afonso, lá atrás em 1914, enquanto que Balompié é literalmente futebol. Aí se teve um ano que o Betis chamou a atenção de todo mundo foi em 1998, quando fez o que era na época a maior contratação da história, trazendo o jovem Denilson do São Paulo por 32 milhões de dólares. Mas esse negócio de gastar muita grana não deu certo, porque logo em 2000 caíram para a segunda divisão. Pois é, e os caras já ganharam a liga, mas foi há muito tempo, em 1935. Agora a Copa do Rei já ganharam 3 vezes, a última em 2022. E falando em títulos, a gente chega nele, no clube mais vitorioso do mundo todo, o Real Madrid. Cara, assim como o Betis, eles também ganharam o título de Real daquele Rei Afonso. Na verdade, só ganharam o nome depois de todos os outros, em 1920. Antes era só Madrid. E um dos principais apelidos que tem é merengue. Mas sabe de onde que vem esse nome? Merengue é isso aí, um doce branco. Pois é, são apelidados com o nome de uma sobremesa. Mas quando a gente pensa em Real Madrid, só uma coisa vem à mente: a Liga dos Campeões. E como vocês estão ligados, eles são os maiores vencedores da história. Mas uma coisa muito curiosa é que nunca, em nenhuma temporada, um time sequer empatou com eles. O mais perto que um time já ficou de igualar o Real Madrid em Liga dos Campeões foi o Milan nos anos 90, quando o Real tinha 6 e o italiano 5. Mas logo os merengues ganharam mais 3. Só que mesmo com tanta taça, eles nunca conseguiram o feito de levar a tríplice coroa, coisa que o seu rival já fez. E muita gente nem sabe, mas eles já ganharam a Europa League 2 vezes, em 85 e 86. Mas a última vez que disputaram essa competição foi há quase 30 anos, depois só a Champions. E se o Madrid é super vitorioso, o outro Real, o Real Sociedad, vai disputar nessa temporada a fase de grupos da Champions pela só terceira vez. E parece que só se classificam a cada 10 anos. Jogaram a edição de 2003, 2004, depois 2003, 2014 e agora 23, 24. Mas lá no passado, quando o torneio ainda se chamava Copa Europeia e não tinha fase de grupos, o Real Sociedad teve sua melhor campanha, alcançando a semifinal. Estavam perto da decisão, mas perderam pro Hamburgo. Será que o Real Sociedad nessa Champions pode surpreender? Eu não sei, só sei que o elenco dos caras é muito valioso, e é ainda maior que o do Benfica, por exemplo. Enquanto o time português tem um valor de 344 milhões, o dos espanhóis vale 397. Na Espanha, em valor, o Real Sociedad só tá atrás dos 3 maiores,
Barça, Real e Atlético. Tem realmente um elenco muito bom. Então agora que a gente falou dos reais da Espanha, vamos continuar. E a gente chega num muito vitorioso no cenário continental, mas sem Champions. O Sevilha. O Sevilha é o Real Madrid, ou melhor, o Milan da Europa League. Os caras chegaram em 7 finais entre 2004 e 2023 e ganharam as 7. Eles nunca foram vices e são heptacampeões. Mas enquanto são muito bons na Europa League, na Champions só vacilam. O mais longe que chegaram na história foi nas quartas de 2018. Nem as semis já alcançaram. Se não fosse pela Europa League, o Sevilha seria muito menos condecorado, porque na Espanha só ganharam o campeonato uma vez nos anos 40. Só tem uma na Liga, menos que o Real Sociedad. Mas uma coisa que eles podem se orgulhar é que o Sevilha é o time mais antigo da primeira divisão. Foram fundados em janeiro de 1890, 17 anos antes do seu maior rival, o Real Betis. Então tá, se o Sevilha nunca avançou muito na Champions, o Valência já. No ano de 2000, sob o comando do técnico Héctor Cooper, o Valência passou pelo Barcelona nas semifinais e alcançou a decisão da Champions. Estavam a um passo da conquista europeia, só que era contra o Real Madrid, final espanhola. Aí acabaram perdendo de 3-0 e acabaram com o vice. Mas não desistiram e no ano seguinte foram com tudo de novo, passando pelo Arsenal e pelo Leeds para chegar mais uma vez na decisão, que agora seria contra o Bayern de Munique. Aí nessa final no San Siro, o Valência até começou ganhando, mas tomou um empate e nos pênaltis com o grande Oliver Kahn, o Bayern ganhou 2 finais e 2 vices pro Valência. E hoje em dia eles acabam sendo muito mais um time de meio de tabela. Mas somando La Liga com Copa do Rei, o Valência tem 14 títulos nacionais. Aí o escudo dele, se tu olhar, vê que tem um morcego. Isso por causa do brasão da cidade de Valência, que também tem um morcego ali. O clube representa a cidade realmente. Enquanto o Valência estava destruindo e chegando em final de Champions, o Vila Real ainda era um time muito, mas muito pequeno. O Vila Real foi fundado em 1923. Nesse ano faz um século. Mas só foram jogar a elite espanhola pela primeira vez em 1998. E só se firmaram na elite mesmo a partir de 2000. Então acabaram nunca ganhando o Campeonato Espanhol e nem a Copa do Rei. Mas nas competições europeias o Vila Real vira gigante. Tanto que na primeira vez que disputaram uma Champions, temporada 2005-2006, os caras conseguiram alcançar a semifinal. Só perderam pro Arsenal de Henry por 1-0. Aí depois chegaram também nas semis da Europa League de 2011 e 2016. Mas até então ainda estavam sem nenhuma conquista. Até que em 2021 fizeram uma campanha incrível para finalmente chegar na decisão da Europa League. Foram até a final de forma invicta, encararam o Manchester United e ganharam nos pênaltis. Sim, o primeiro título da história deles é essa Europa League. Pois é, aí na Champions 21-22 os caras chegaram de novo nas semifinais e só perderam pro Liverpool. E um negócio muito interessante é que a cidade Vila Real tem só 50 mil habitantes. O estádio deles comporta literalmente metade da cidade toda. E aí, qual que é o teu time espanhol favorito? Comenta aí embaixo. Comenta também mais 10 de vídeos que eu posso trazer e dá uma olhada nos outros que eu já postei. Tenho certeza que tu vai gostar muito. Então, beleza? Valeu e tchau!